Oi pessoal, eu sou a Tânia do canal Capa e Conteúdo. Hoje eu venho trazer para vocês uma sugestão de leitura de uma seguidora do canal aqui, que algum tempo atrás ela sugeriu. Agora que eu consegui achar o livro, dei uma lida e assim, essa vai ser as minhas considerações a respeito dele. O livro se chama A Droga da Obediência e aqui em cima está escrito Os Caras, que faz uma referência a um grupo de alunos que se chamam Os Caras. E nesse contexto dos caras existem mais uma série de livros que tem os caras como os personagens principais, entre eles, que é esse A Droga da Obediência, Pântano de Sangue, Anjo da Morte, A Droga do Amor, Droga de Americana e Droga da Amizade. Então, são a série de livros que essa turma chamada Os Caras são os personagens principais. Eu vou ler aqui o final do livro, não, as considerações do autor, para vocês terem uma ideia do que se trata, tá bom? O nome do autor, gente, é Pedro Bandeira. Eu achei interessante o livro também pelo layout da capa, dá a impressão de que a gente vai ler uma história em quadrinhos, né? É bem tipo história em quadrinhos, tipo Batman, assim, pô, pá, tchan, né? Então eu pensei, nossa, deve ser um livro todo tipo história em quadrinhos, mas não. Tem algumas ilustrações logo no início dos capítulos, tudo, uma coisinha ou outra, mas ele não é baseado em história em quadrinhos não, tá bom? Esse livro que eu comprei num sebo, e é da editora Moderna. A minha é a 5ª edição e a 14ª impressão. Então, vou ler aqui, bem rapidinho, as considerações do autor, tá? Ele fala assim: meu nome é Pedro Bandeira, nasci em Santos em 1942, mudei-me para São Paulo em 1961, cursei Ciências Sociais, desenvolvi diversas atividades do teatro à publicidade e ao jornalismo. A partir de 1972, comecei a publicar pequenas histórias para crianças em publicações de banca, até desde 1983 passar a dedicar-me totalmente à literatura para crianças e adolescentes. Sou casado, tenho 3 filhos e uma porção de netinhos. Agora ele vai falar sobre as considerações dele com relação a esse livro. O livro A Droga da Obediência foi escrito em 1983, inspirado por uma brutal dor de cabeça chamada cefaleia de Horton. Certa madrugada, acordei com uma crise violenta e, enquanto lágrimas de dor deslizavam-me pela face, fiquei pensando como era injusto aquele sofrimento. A injeção que fazia cessar imediatamente as crises deixara de ser fabricada pelo laboratório farmacêutico. E ali estava eu, sofrendo e chorando porque alguém lá da tal indústria, por interesses comerciais ou de qualquer outra ordem que fosse, determinara que eu sofresse e chorasse, ou seja, cortaram o fornecimento do remédio, né, pararam de fabricar e ele começou a sofrer por causa disso, porque as crises de dor de cabeça só funcionavam, se dissipavam por causa desse remédio que pararam de fabricar. Então, escuta essa. Fiquei pensando então que há várias maneiras de exercer o poder. Um laboratório que é capaz de controlar a duração e a intensidade das dores humanas é mais poderoso do que um exército. Assim, um invento químico conseguiria também anular a vontade, dominar as mentes. A humanidade seria regulada pelo uso de drogas. Os desejos seriam reprimidos, os protestos abalados e a obediência absoluta seria imposta. Pensei também, mas será que isso é apenas ficção? Será que tudo isso já não está acontecendo atualmente com a jovem humanidade drogada, vagando como idiotas semi-mortos, sem fé no futuro, sem fé em si mesmo e já sem a força e a garra de quem tanto precisamos? Seria também possível não somar a essas inspirações sinistras toda uma história pessoal de vida permeada pela exortação à obediência,
a disciplina, a aceitação passiva de um mundo comandado de cima para baixo em um país esmagado pela tutela insana de um autoritarismo violento, como acontecia com o meu país, o meu Brasil, dominado e controlado havia anos por uma ditadura militar. Assim nasceu a droga da obediência. Não é importante gostar do livro ou concordar com ele, é importante pensar no assunto. Aí, quem me dera que o mundo de jovens de órbitas vazias fosse apenas ficção. PS. PS. Felizmente, desde 1991, a dor de cabeça desapareceu, mas o livro que ela inspirou continua mais do que vivo. Enfim, gente, esse é um livro, então, escrito para adolescentes e pré-adolescentes, eu diria assim, que funciona assim. É uma turma chamada Os Caras, que aqui diz: esse é um trabalho para os caras, o avesso dos coroas, o contrário dos caretas. Então, Os Caras é uma turma de adolescentes numa escola particular de São Paulo. Toda a história ocorre nos bairros ricos de São Paulo. Então, a escola é chamada Elite, um colégio particular, que até onde eu entendi aqui, os alunos são superdotados. Então, é uma que um cara que é super inteligente, que chama Crânio, o outro que é um líder nato, assim, que chama Miguel, sabe aquela pessoa que nasceu para ser líder, que chama-se Miguel. Aí tem a Magri, que ela sabe rodopiar, dar cambalhotas, é aquela menina que nasceu para ser campeã Jogos Olímpicos em triatlo, sabe aquela pessoa que é super atlética, essa Magri. Tem o Crânio, que é aquela pessoa que é muito inteligente, acima do normal, tem o QI lá no alto, e apareceu do nada o Chumbinho, que até então era um menino que queria entrar na turma dos caras. O gap, o buraco que eu achei aqui nesse livro, foi essa turma dos caras que apareceu do nada. Não teve assim, não teve um plot, não teve uma coisa assim de como surgiu essa turma, como que eles se uniram para ser tipo detetives. Então eu senti que faltou um gancho, faltou uma conexão, faltou uma historinha inicial. Eu dei uma olhada aqui, dei uma olhada também na internet, não vi nada com relação a como que surgiu os caras, né? Que foi essa turminha. Simplesmente, logo no início do livro, eles já estavam fazendo uma reunião secreta, que ela lá na escola mesmo, eles entravam por um teto de mentirinha, né? Um teto fictício de dentro daquela salinha que guarda guarda-rodo, esfregão, essas coisas, vassoura. Então eles conseguiram fazer um QG subindo o teto daquele lugar assim. Então o Chumbinho aparece do nada na reunião dessas pessoas. O Chumbinho não fazia parte dos caras. Os caras, por incrível que pareça, tinha uma menina junto, apesar de chamar-se Os Caras, o nome da equipe lá de detetives, né? Ocorre que eles ficam sabendo que vários alunos de diversas escolas particulares de São Paulo somem, desaparecem. Um ou outro que aparece de volta, some por uns tempos, aparece e fica em estado de inanição. Sabe aquela pessoa que parece um zumbi? Então eles começam a se juntar para tentar decifrar o que aconteceu com o sumiço dessas crianças, desses adolescentes, na verdade. E todos assim de colégios muito renomados, Dante, aí o autor começa a falar os colégios que tem em São Paulo. Toda a história gira em São Paulo. Então, logo de início, a gente fica sabendo que vários adolescentes sumiram em diversas escolas, sempre aos pares, duas pessoas numa escola, duas pessoas outra, no Dante, no Bandeirante, e por aí vai. E esses garotos, essa turma dos caras, resolve entrar na parada para tentar decifrar o que está acontecendo com o sumiço e com quando algum outro aparece, eles parecem um zumbi. Eles fazem pessoas que são assim extremamente que tem a personalidade forte, começa a ser aquela pessoa bem doce, bem apática. Então alguma coisa acontece.
E logo de início a gente já fica sabendo que tem uma droga chamada droga da obediência, que esses adolescentes são dopados e eles não têm mais vontade própria, eles começam a ser dominados. Então ocorre tudo isso, eles vão atrás, tem polícia corrupta na história, tem diversas coisas, fala até de SBPC, Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, tem várias coisas interessantes aqui que o autor dá uma pincelada, mas como é um livro para adolescente, a gente sabe que os autores, não sei, eu acho que os autores, eles de vez em quando, eles não assim, não exploram muito a inteligência, vamos dizer assim, dos leitores adolescentes. Porque as crianças, os adolescentes estão muito exigentes, né? Era antigamente que você lia uma historinha em quadrinho mais bobinha, não. Agora eles querem, os adolescentes, as pessoas assim, a partir de 86, 89 já existia a internet e tudo mais, né? Então, eu acho que os autores, assim, voltados para adolescência, subestimam um pouquinho a inteligência dos adolescentes, pós-adolescentes, pré-adolescentes. E fazem um livro, assim, muito xoxo. Eu não gostei muito do livro por causa disso. Tem muitos buracos, a história se desenvolve de uma forma muito atropelada, muito rápida. Logo a gente já descobre mais ou menos quem é a mente doentia no lado que gerou toda essa confusão com essa droga da obediência. É uma indústria farmacêutica que a gente nunca sabe onde é essa indústria farmacêutica que faz essa droga. As pessoas envolvidas, a gente fica sabendo do bioquímico que inventou a droga, mas o coitado nem sabia que a droga estava sendo usada para esse fim, para controlar a mente de adolescentes. É uma história meio mirabolante, assim, mas é mais eu acho que o autor quis mais fazer um paralelo com a ditadura, das pessoas serem submissas, né, das pessoas terem medo de falar não a um regime não democrático, né, um regime autoritário, ditatorial. Então, eu acho que um pouquinho do que está escrito aqui é mais uma alegoria com relação à época em que ele foi escrito, assim, foi pensado, né? Como ele falou aqui no final do livro que eu acabei de ler para vocês. Não chamou muita atenção, provavelmente não vou ler os outros, mas foi mais uma primeira visão do que realmente ia ser esse livro. Eu não sei se os outros são melhores, a princípio eu não tenho muito interesse de ler os outros, eu vou pensar muito no assunto, porque realmente de todos esses livros voltados para adolescente, esse aqui foi o mais assim, mais cheio de falhas e buracos que eu achei, entendeu? Foi muito rápido e foi, assim, uma história muito mirabolante, muito... O crânio, que eu pensei que eu ia ficar apaixonada pelo crânio, não gostei muito da atuação dele aqui, que o crânio, eu disse que era o mais inteligente de todos. O chumbinho que do nada apareceu na reunião lá super secreta, como que ele descobriu que o quartinho das vassouras dava a entrada para o QG dos caras? Como ele ficou sabendo dos caras? Porque em nenhum momento tem o plot, o início da história da união desses garotos. Então eu achei muito jogada a história. Mas enfim, é interessante ler para ver nas entrelinhas o que realmente o autor queria passar com esse livro, mas não chamou muita atenção não. Mas eu consegui esse livro num sebo, como eu falei. Eu gostei muito da capa, da visão geral assim do livro, mas o conteúdo não achei muito interessante. Mas vale a pena ler para quem gosta desse tipo de ação muito rápida, de uma coisa assim que a pessoa não precisa pensar muito, que logo o autor já vai jogando todas as respostas, né? Como eu falei, não pode subestimar muito a inteligência dos leitores. Então, fazendo uma coisa assim, muito assim, às pressas, mais para just for fun, só para diversão, nem sempre agrada muito os leitores, né?
Eu, como já tenho uma certa idade, não sei se é por causa disso que não me atraiu muito. Porém, que nem eu falei, muita gente, adolescente, pré-adolescente, pós-adolescente, está mais exigente. Muita gente está mais exigente. Portanto, eu acho que os autores precisam repensar a forma de escrever para os pré- e pós-adolescentes e para os adolescentes, tá bom? Pedro Bandeira, Os Caras, a Droga da Obediência. Muito obrigada a pessoa que me indicou, mas não me atraiu muito, não. Mas leiam, gente, se vocês conseguirem o exemplar, é interessante dar uma olhada mais com relação à alegoria do que acontecia na época de um totalitarismo, vamos dizer assim, que aconteceu tristemente no país, tá bom? E é isso. Um beijo, obrigada por ter assistido. Tudo de bom para vocês. E até a próxima, tá bom? Eu espero que vocês me deem sua opinião, dê o seu joinha, compartilhe, se inscrevam no canal, tá bom? Beijos e até!